Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo número 12 da série sobre lógica de predicados. Introduziremos os sistemas dedutivos de primeira ordem e faremos alguns exemplos. Vamos lá? Começamos relembrando o que fizemos até o momento. Nós estabelecemos a relação semântica da lógica de primeira ordem. E nesse caso, nós estudamos a relação entre conjuntos de fórmulas ou uma teoria e uma fórmula dada. Nesse caso, como vemos escrito aqui, a relação entre o conjunto sigma e uma fórmula φ. A essa relação damos o nome de relação de satisfação e dizemos que a fórmula φ ela é consequência semântica do conjunto sigma. De modo similar, e de modo similar também a como fizemos para a lógica proposicional, que você pode conferir no vídeo daqui de cima, nós vamos estabelecer, vamos definir de modo preciso a relação sintática entre essas fórmulas. No caso, vamos dizer que o conjunto sigma prova a fórmula φ. E a fórmula φ vai ser chamada de teorema para a teoria sigma. A relação de satisfação ela é dada pela seguinte ideia. Dizemos que para todo modelo, toda estrutura de primeira ordem que satisfaz cada uma das fórmulas do conjunto sigma, esse mesmo modelo satisfaz a fórmula φ. Mas para as relações sintáticas, relações de demonstração, nós vamos seguir um outro método. Vamos dizer que existe uma sequência de fórmulas, uma sequência dada por α1, α2, α3 até um αn, e terminando com φ, de um modo que essa sequência obedece às regras de um sistema dedutivo. Nesse caso, usando axiomas dados pelo conjunto sigma. Como vamos nos concentrar no sistema dedutivo, vamos relembrar alguns dos elementos importantes em um sistema dedutivo. Nós começamos falando sobre a ideia de axioma, ou algo verdadeiro, tomado como verdadeiro. Observe que um exemplo de axioma é dado pelo terceiro excluído, que diz que uma fórmula vale, ou a negação dela vale. Os axiomas eles podem ser lógicos, como é o terceiro excluído, ou podem ser não lógicos, que no exemplo dado é aquelas fórmulas que estão no conjunto sigma. São aquelas fórmulas que estão na nossa teoria. Além dos axiomas, nós temos as regras de derivação. E as regras de derivação, elas funcionam como, por exemplo, o modus ponens, que diz que a partir de φ e que φ implica psi, podemos concluir psi. Perceba que as regras elas são diferentes dos axiomas. Os axiomas são algo que temos como dado e as regras elas nos dizem como obter novas fórmulas a partir daquilo que nós conhecemos. Além disso, nós temos os teoremas e temos as regras derivadas. E vamos, a partir de agora, já introduzir os teoremas de modo que saibamos que, quando demonstramos alguma coisa como teorema, a partir desse momento, podemos usar ela como se fosse um axioma. Isso quer dizer que, se em uma teoria sigma, se demonstramos uma fórmula φ, então, a partir de agora, dentro da teoria sigma, nós podemos introduzir a fórmula φ como se ela fosse um axioma. A partir do momento que sabemos que é um teorema, podemos introduzir como se fosse um axioma. E nós podemos também demonstrar regras mais gerais do que aquelas dadas inicialmente. Ou seja, podemos ter as relações de prova, as relações de consequência sintática. E elas também, essas relações entre formas também podem ser usadas como regras. Vamos agora introduzir o sistema que usaremos a partir de agora. Esse sistema vai ser uma extensão do que fizemos para o caso de primeira ordem. E nesse caso, vamos dividir a nossa introdução na parte proposicional e na parte de primeira ordem. Ambas, claramente, fazem parte do sistema de primeira ordem, mas definiremos desse modo para que seja claro qual é a extensão que estamos vendo ao introduzir o sistema de primeira ordem. E começamos então
com o axioma do terceiro excluído, que diz que a partir de nada, a partir de nenhum axioma, podemos concluir não alfa ou alfa. Além disso, nós temos a regra da introdução da disjunção, ou seja, a partir de uma fórmula alfa, podemos introduzir uma fórmula disjunta com ela. Ou seja, se vale algo, vale esse algo ou alguma outra coisa. Não existe algo que se está perdendo com isso. Beta ou alfa segue de alfa. E, de modo similar, mas na direção contrária, nós podemos fazer a contração. Se concluímos alfa ou alfa, podemos contrair isso em alfa. Além disso, nós temos a regra para o uso dos parênteses, que seria a associativa da direita para a esquerda. Ou seja, se temos alfa ou beta ou gama, isso nos permite concluir alfa ou beta ou gama. E a regra mais importante aqui desse sistema, que é a regra do corte, que diz que a partir de alfa ou beta e não alfa ou gama, nós podemos concluir beta ou gama. Ou seja, o alfa foi cortado, é daí que vem o nome de regra do corte. Perceba que o beta está conjunto com alfa, o gama está conjunto com não alfa. Como alfa e não alfa, pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro, então ou o beta é verdadeiro ou o gama é verdadeiro. Certo? Nesse caso, nós temos que perceber que usamos apenas a negação e a disjunção aqui para essas regras. Os demais conectivos, eles serão introduzidos a partir de definições, ou seja, vamos introduzir a conjunção a partir da regra de De Morgan, ou seja, toda vez que vemos o alfa e beta, isso pode ser substituído no nosso sistema por não alfa ou não beta. Lembra que nós demonstramos semanticamente que essas fórmulas são equivalentes. Então não existe algo de estranho em definir a conjunção a partir dessa fórmula. E de modo semelhante, nós temos a implicação, que é definida por alfa implica beta, é o mesmo que não alfa ou beta, e a biimplicação, que é simplesmente a conjunção da implicação nas duas direções. Agora, introduzimos a parte de primeira ordem. E nesse caso, começamos com um axioma importante. Esse axioma é chamado de axioma da substituição, e ele é dado pela seguinte forma. Se φ aplicado a t na variável x, e aqui perceba, nós temos um abuso de notação com esse parênteses com o termo, para não carregar muito a nossa notação. Então, quando x está substituído por t em todas as suas ocorrências, numa fórmula φ, isso implica que podemos usar o existencial para o x com a fórmula φ. E essa fórmula ela é muito intuitiva. Ela está dizendo simplesmente que, se para algum elemento vale a fórmula φ, então podemos concluir a fórmula que diz existe um elemento que satisfaz a fórmula φ. Essa fórmula é chamada, como acabamos de dizer, de axioma da substituição, e ele é muito importante para os sistemas de primeira ordem. Além disso, nós temos a regra da introdução do existencial, e ela é dada do seguinte modo. Se nós temos uma fórmula φ que implica ψ, nós podemos introduzir o existencial x para a fórmula φ nessa implicação quando o x não ocorre livre em ψ. Ou seja, o x não ocorre fora do escopo de um quantificador. Isso quer dizer basicamente que o x que está sendo usado para a fórmula φ, ele é um x se referindo a um elemento genérico. E se podemos concluir a partir de um elemento genérico algo que não faz uso desse elemento genérico, então nós podemos dizer que existe alguém que satisfaz esse elemento genérico. Vamos demonstrar em mais detalhes essas relações, mas por enquanto vamos introduzir sem muitas preocupações. Além disso, nós temos que
precisamos de introduzir mais alguns elementos. E um deles, importante, é a definição do quantificador universal, de forma similar ao que fizemos para o caso da conjunção, implicação e biimplicação. O quantificador universal, como nós já vimos, ele é equivalente a essa negação existencial negação. E por isso nós vamos introduzir no nosso sistema sintático a quantificação universal desse modo, dizendo que toda vez que encontramos um quantificador universal, podemos substituir por não existe não. Por fim, e algo que não exploraremos, não definiremos de modo preciso aqui nesse vídeo, mas sim no próximo, nós temos as regras e axiomas que caracterizam a igualdade. Lembra, a igualdade é uma relação lógica e, portanto, ela em geral está incluída no sistema lógico, ou seja, não precisamos introduzir a igualdade a partir de axiomas. Nós simplesmente tomamos a igualdade de modo lógico e ela vai ter suas regras e axiomas já no sistema proposicional. Mas exploraremos isso no próximo vídeo. Antes de adentrarmos mais profundamente nos teoremas do sistema de primeira ordem, vamos avaliar a satisfação do axioma da substituição. E nesse caso vamos usar a estratégia da prova por contradição. Valer ser uma validade lógica, dizer que o axioma da substituição é uma validade lógica, quer dizer que ele vale para todos os modelos. E nesse caso o que vamos fazer é supor que existe um modelo que falseia a fórmula e chegar a uma contradição, ou seja, não pode existir um modelo que falseia a fórmula. É assim que vamos demonstrar. Então, supomos um modelo M qualquer e dizemos que esse M não satisfaz a nossa fórmula que diz o axioma da substituição, ou seja, M não satisfaz que φ aplicado a T implica existe x tal que φ de x. Para que uma implicação não valha, o que nós precisamos é que o antecedente seja válido, mas o consequente não. Ou seja, vamos dizer que M é tal que vale o antecedente, ou seja, vale φ de t, mas M não satisfaz a fórmula que diz existe x tal que φ de x. Lembra, nós estamos omitindo aqui que precisamos ter a função de atribuição. Mas essa omissão ela não compromete o entendimento do que está acontecendo aqui. E, portanto, vamos manter ela omitida. Uma atribuição que poderíamos dar por uma função S. Certo? Então, agora precisamos adentrar em mais detalhes em cada uma dessas relações de satisfação. Então, quando dizemos que um modelo com uma atribuição S satisfaz a fórmula φ para um termo t, o que estamos dizendo é que quando interpretamos o termo t no nosso modelo, ele vai resultar em algum objeto do nosso domínio, ou seja, algum B, digamos, um B do nosso domínio. E esse B, ele é tal que o modelo satisfaz a fórmula φ com o objeto B. Agora vamos para a segunda fórmula. Nós temos que vale φ de t, mas não vale existe x tal que φ de x. E o que significa dizer que um modelo não satisfaz um existencial, um existe x tal que alguma coisa? Significa que qualquer que seja o objeto do nosso domínio, o modelo não satisfaz aquela fórmula. Ou seja, para qualquer que seja o A do nosso domínio, o M não satisfaz a fórmula φ para esse objeto A. E isso quer dizer o quê? Em particular, podemos usar o B, que é a imagem do nosso termo, também nessa relação. Então, podemos concluir, em particular, que o B também é tal que M não satisfaz a fórmula φ para B. E nós acabamos de chegar em uma contradição. Nós temos que o modelo satisfaz a fórmula φ de B e o modelo satisfaz a fórmula
não vale φ de B. E, portanto, como nós supomos que existe um modelo que não satisfaz a fórmula e concluímos um absurdo, podemos dizer que qualquer que seja o modelo, esse modelo satisfaz a fórmula e, portanto, é válido o axioma da substituição. Não vamos fazer a demonstração, a validação da regra da introdução do existencial, mas ao longo desse processo nós vamos explorar em mais detalhes todas essas relações. A partir das regras e axiomas que introduzimos, podemos já demonstrar algumas validades simples. Vamos fazer isso com o auxílio de algumas regras derivadas do nosso sistema proposicional. Essas regras elas foram demonstradas no nosso curso de lógica proposicional e aqui nós vamos tomar como conhecidas. Se você quer encontrar ou se familiarizar com os detalhes de como demonstrar essas regras, eu recomendo que você volte para o nosso curso de lógica proposicional e tem lá tudo em detalhes. Vamos então usar as regras aqui já derivadas. Por exemplo, o modus ponens, embora não esteja no nosso sistema, ele pode ser demonstrado como válido no sistema proposicional ou na parte proposicional do nosso sistema. Isso quer dizer que a partir de uma fórmula φ e φ implica psi, podemos concluir psi. Além disso, nós temos uma regra para a equivalência, ou seja, a partir da ideia de que φ implica psi e psi implica φ, podemos dizer que psi, se somente se, φ. Além disso, nós temos algumas regras sobre a dupla negação. A partir de uma fórmula não φ, podemos concluir φ. A partir de uma fórmula que diz φ implica psi, podemos introduzir a dupla negação no segundo, ou seja, φ implica não psi. E temos diversas regras para a negação, e nesse caso podemos introduzir também, remover a dupla negação de qualquer um dos elementos. Existe, claro, uma regra mais universal para a dupla negação, dada pelo teorema da equivalência, que você pode voltar e ver nos nossos sistemas proposicionais. A regra da equivalência, ela diz que quando duas formas são equivalentes, ou seja, tem um bicondicional entre elas, então você pode substituir em qualquer lugar dela que ela vai ser uma consequência. E isso vale para a dupla negação, mas para os nossos propósitos aqui, basta usarmos essas regras que estão elencadas aqui. A primeira fórmula que vamos demonstrar é a fórmula que diz que ao menos alguma coisa deve existir. E essa é uma consequência que para muitas pessoas é indesejada, ou seja, o nosso sistema lógico não deveria ser capaz de demonstrar que algo existe. Mas o modo tradicional de definir lógica é capaz de demonstrar que ao menos alguma coisa deve existir. E vamos demonstrar isso tanto por esse valor filosófico quanto por ser um exemplo muito simples. A partir das regras que definimos, nós de fato podemos concluir que ao menos alguma coisa existe. Basta que tenhamos ou possamos escrever uma fórmula a partir de qualquer que seja a relação da nossa linguagem. Vamos então demonstrar essa fórmula. A fórmula que diz existe alguma coisa. De modo preciso, estamos ou queremos demonstrar que existe x, tal que alguma coisa vale sobre esse x. Se demonstramos isso, demonstramos que de fato pelo menos alguma coisa deve existir. Não pode ser vazio, não pode não haver nenhum objeto. E como vamos demonstrar isso? Primeiro, temos que selecionar quem é essa fórmula φ. Vamos selecionar a mais simples possibilidade que podemos imaginar. Seria simplesmente dizer que tem algum predicado P e a fórmula φ ela simplesmente diz o terceiro excluído, algo como não P de x ou P de x. E agora vamos usar as regras que nós introduzimos e demonstrar essa fórmula. Como que vamos fazer isso? Para fazer uma demonstração, nós ou introduzimos um axioma ou usamos uma regra de derivação a partir das coisas que já concluímos anteriormente. Então, vamos começar com o nosso axioma do terceiro excluído. Vamos começar
com o axioma do terceiro excluído aplicado à fórmula não P de x ou P de x, que é simplesmente o nosso terceiro excluído. E, a partir disso, vamos concluir a partir do axioma da substituição, que diz que podemos introduzir o existencial se vale para um termo qualquer. Um termo qualquer pode ser também uma variável. Um termo ele pode ser constantes, variáveis ou composições de funções a partir de variáveis e constantes. Então, introduzimos primeiro o terceiro excluído, não P de x ou P de x, e agora o axioma da substituição para a fórmula não P de x ou P de x. E, como nós temos a regra de modus ponens, observe que nós podemos concluir de fato a fórmula que nós desejávamos, que é a fórmula que diz existe x tal que não P de x ou P de x por modus ponens. E por isso podemos de fato dizer que demonstramos no nosso sistema que existe x tal que não P de x ou P de x, ou, colocando de um outro modo, existe ao menos algum elemento no nosso domínio. Seguimos com a demonstração de mais uma fórmula simples. A fórmula que diz que não para todo x, φ, é equivalente a existe x tal que não φ. Isso é uma ideia que nós já viemos trabalhando até esse momento. A ideia de que dizer que não vale, que para todo mundo vale alguma coisa, é a mesma coisa que dizer que ao menos algum elemento falseia essa propriedade. Vamos demonstrar isso primeiro demonstrando que um lado implica o outro e depois que o outro implica o um. Então, vamos demonstrar primeiro que não para todo x, φ, implica existe x tal que não φ. E vamos começar aplicando o terceiro excluído para a fórmula da esquerda, ou seja, para o não para todo x, φ. Vamos introduzir o terceiro excluído para essa fórmula, ou seja, não para todo x, φ, ou não para todo x, φ. Isso é uma instância do terceiro excluído, no caso com a fórmula não para todo x, φ. E agora fazemos o quê? Usamos a definição da implicação. Lembra, uma fórmula implica outra. É a mesma coisa que dizer não a primeira ou a segunda. E nesse caso usamos a definição para transformar a fórmula do terceiro excluído nessa implicação. Seguimos com a introdução da definição do quantificador universal. E por isso vamos trocar o quantificador universal por não existe x, não. Lembra, essa é a definição do quantificador universal no nosso sistema. E agora, perceba que na fórmula da direita nós temos duas negações. E nós temos as regras para a dupla negação. No caso, a regra para eliminação da dupla negação, vamos usar aqui e eliminar a dupla negação na fórmula da direita. E, nesse caso, vamos obter exatamente aquilo que queríamos. A fórmula não para todo x, φ, implica existe x tal que não φ. O que precisamos agora fazer? Nós precisamos demonstrar que vale a implicação no sentido contrário, ou seja, existe x tal que não φ implica não para todo x, φ. E vamos fazer isso novamente começando com uma instância do terceiro excluído. Nesse caso, vamos dizer não existe x não φ ou existe x não φ. E agora, o que vamos fazer é introduzir a definição da implicação novamente. Nós temos agora uma fórmula com uma implicação que diz existe x não φ implica existe x não φ. Com isso, para que possamos obter o quantificador universal, precisamos introduzir mais negação.
Então, o que vamos fazer é fazer a introdução da dupla negação na fórmula da direita. E nesse caso, nós vamos ter que existe x, não φ, implica não existe x, não φ. Agora, observe que nós temos não existe x, não, na fórmula da direita. E vamos substituir usando a definição do quantificador universal para obter a fórmula que desejamos. Ou seja, existe x não φ, implica não para todo x φ. E isso é simplesmente a definição do quantificador universal. Agora nós temos essas duas definições. Precisamos demonstrar, por fim, que vale a fórmula original. Ou seja, lembra, se nós temos um teorema, nós podemos, a partir desse momento, usar ele como um axioma, da mesma forma que um axioma, ou seja, podemos simplesmente introduzi-lo. Então vamos fazer isso. Nós introduzimos as duas fórmulas que acabamos de demonstrar e concluímos pela regra da equivalência que nós elencamos aqui em cima, a fórmula que nós queríamos, ou seja, não para todo x φ é equivalente a existe x, não φ. E com isso nós demonstramos exatamente o que nós queríamos. Então, é teorema que não para todo x φ é equivalente a existe x, não φ. Agora que demonstramos algumas validades, ainda fazendo uso de axiomas e regras proposicionais, vamos introduzir um sistema que vai simplificar os nossos cálculos, as nossas demonstrações, e nos permitirá focar naquilo que há de primeira ordem nas nossas demonstrações. E para fazer isso, nós vamos fazer uso da ideia de consequência tautológica. Vamos introduzir o sistema que usaremos a partir de agora, e ele tem uma regra que engloba tudo o que precisamos sobre o sistema proposicional. E essa regra, ela diz o seguinte: toda vez que nós temos que φ é uma consequência tautológica de um conjunto de fórmulas sigma, então essa relação pode ser usada como uma regra no nosso sistema dedutivo. E isso vem do teorema da completude que nós demonstramos na parte proposicional do nosso curso. Isso significa que toda vez que, a partir do método das tabelas de verdade, nós demonstramos que uma fórmula é consequência tautológica de um conjunto de fórmulas, então existe uma demonstração no sistema dedutivo. E o sistema dedutivo que introduzimos aqui na parte proposicional do sistema de primeira ordem é exatamente o sistema que tínhamos introduzido no cálculo proposicional. Além dessa regra, que engloba tudo o que precisamos do sistema proposicional, nós temos os axiomas próprios do sistema de primeira ordem. O axioma da substituição, que é dado pela fórmula φ de um termo, implica existe x tal que φ para a variável x, e nós temos a introdução do existencial. Lembrar que para introduzirmos o existencial, precisamos garantir que x não ocorre livre em psi. Por fim, nós precisamos introduzir as regras e axiomas para tratar da relação de igualdade na lógica de primeira ordem. Mas isso nós faremos no próximo vídeo. Além disso, no próximo vídeo, nós vamos fazer mais algumas demonstrações e completar a definição do nosso sistema. Definir de modo preciso o que é uma demonstração no sistema de primeira ordem com todos os axiomas e regras precisamente elencados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.